O talento atinge um alvo que ninguém consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Mas em ambos os casos, o esforço é o arco que dispara a flecha. Hoje estamos aqui para falar sobre talento e esforço. Já tinha um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre algum mestre da liga, então eu acho melhor começar pelo Prince. Até porque ele é inspirado do Cristiano Ronaldo e tem muita coisa interessante. Futuramente eu pretendo trazer a análise dos outros mestres também. Provavelmente o próximo vai ser o Noah. E minha intenção com esse vídeo é mostrar que sim, talento é uma joia rara, mas que precisa ser lapidada pelo esforço. Na criação do roteiro e do vídeo em si, eu tive uma forte inspiração na última música do Marquinhos, que ele fez do Prince, então vai ter muita referência, porque ela realmente me deu muita inspiração para fazer esse vídeo. Mas antes de começar o vídeo de verdade, eu queria agradecer a quem é membro do canal. São pessoas que estão apoiando meu trabalho de forma monetária e eu sou bem grato a isso. Menção honrosa ao Kenny, que além de ele ser membro, ele me ajuda sempre no Discord do canal, e eu sou grato de verdade por essa ajuda. E também eu queria pedir que vocês hypem o vídeo. Bom, é só isso. Eu sou o Lug ou Lug, tanto faz, e bora pro vídeo. O Chris Prince é o mestre do Machine, um time inspirado no Manchester City. Ele é o segundo melhor atacante do mundo todo, ele só perde pro Noah. Ele defende uma metodologia que o corpo e a mente é onde reside a insanidade para ser o melhor, e que a gente depende do nosso talento para alcançar o pódio. Mas antes de trabalhar o talento, antes é necessário descobrir. Descobrindo se torna possível focar nele. E todos nós temos um talento dentro de nós. Alguns mais, outros menos. Mas é inegável que cada um tem algo que diferencia e cria certa vantagem. Você pode negar isso, porque afinal esse pensamento de eu não sou capaz vem se tornando cada vez mais presente nos dias de hoje. O mundo atual conspira para isso, enfraquecendo as pessoas através da comparação constante, da cobrança excessiva e da ilusão de perfeição que as redes sociais mostram todos os dias. Você pega seu celular, abre Instagram ou TikTok e só vê gente vencendo fácil demais. E é só gente mais nova que parece não ter nenhum problema. Enquanto você olha pra sua vida real e pensa, por que eu não consigo? Esse pensamento é foda mesmo? É algo complicado? Imaginar que você vai ter que se esforçar ao máximo todos os dias? Enquanto teve gente que só cresceu pelo acaso, mas mesmo assim, isso não deve ser um motivo para achar que é menos. Na verdade, é justamente por isso que você precisa se mover, porque o mundo não é justo. Nunca foi e nunca vai ser. Sempre vai ter alguém com mais talento que você, com mais oportunidades, com mais suporte, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, o quanto você está disposto a se esforçar. Mas talvez o que te impeça de enxergar isso é ficar olhando para fora e não valorizar o que tem dentro. As pessoas às vezes têm o péssimo costume de ficar olhando muito para a grama do vizinho e se esquecer da própria, sendo que a dele seria muito mais verde se fosse cuidada melhor. Mas de alguma forma eles nem reparam isso, eles abandonam o próprio jardim, eles se abandonam e esquecem de suas qualidades, enquanto se cegam com as do próximo. Essas pessoas ficam vendo só os próprios defeitos e dificuldades, mas nunca percebem isso no próximo. Talvez essa necessidade de ser inferior já tenha sido internalizada e domado a maioria de nós, sempre fazendo crer que somos melhores. Eu descrevi como as pessoas vêm agindo nos últimos tempos, e eu queria abrir um espaço para falar o completo contrário, que tudo isso é uma ilusão, que foi criada e imposta de forma sutil desde nossa infância, e que talento, assim como eu falei no último vídeo do Mahoraga sobre adaptação, é algo natural da vida, é algo natural que já nasce dentro de cada um. Talento é natural, cada um nasce com um conjunto de habilidades e potencial. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. A primeira coisa que o Prince faz quando ele vê os moleques da Block é descobrir no que eles são bons. Assim como eu disse anteriormente, todo mundo tem uma porcentagem mínima de talento. Tem uma métrica que é bem popular na comunidade do Block, é falar que tal jogador é 50% esforço, 50% talento. Por exemplo, o Barrow seria uns 20% de talento e uns 80% de esforço. Todos no final têm talento, mas trabalham o seu talento com esforço. E o que eu tô tentando passar aqui é, mesmo que você ache que seu talento é mínimo, tipo 1%, dá pra trabalhar esse 1% com 99% de esforço. Não importa se o talento é pouco, o que importa é o quanto você está disposto a trabalhar para melhorar. Depois que o Prince descobre o talento do Nag, do Hell, do Shigiri, ele cria treinos focados para cada um, porque sabe que esforço sem foco é desperdício. A chave é combinar os dois, descobrir o seu talento e trabalhar nele com dedicação e inteligência. O Nag e o Hell e o Shigiri já tinham meio que uma base sobre quais eram seus talentos, já que desde o começo do bloco foi criada uma necessidade que eles descobrissem suas armas. E isso foi com todo mundo, alguns levaram mais, outros levaram menos tempo para descobrir no que eram bons. Essa fase pode levar um certo tempinho mesmo, e varia de cada um para cada um. O Isagi mesmo não sabia dizer no que ele era bom, ele precisou que o Shigiri, alguém de fora, viesse e falasse: mano, te analisando, você tem muita visão.
E é um tanto irônico que alguém que tem visão como sua habilidade principal não consiga se enxergar. Mas isso tá muito voltado pro que eu disse antes. O Isagi tava o tempo todo vendo gente com talentos incríveis. E no final não conseguiu olhar pra dentro de si dizendo que ele era bom. A real é que a gente precisa de um choque de realidade. Alguém ou alguma situação que nos faça olhar pra dentro e se perguntar o que eu realmente faço bem. Às vezes esse empurrão vem de um amigo, outras vezes vem de uma derrota humilhante, de uma frustração, de um momento de dor que te obriga a olhar pra dentro de si. E o Prince tem um diferencial muito foda, porque ele não só aponta seu talento, como também te obriga a trabalhar nele. O Prince, por exemplo, quando olha pro Nagi e vê um moleque com uma leitura de jogo absurda e uma capacidade de improviso quase sobrenatural com tanto pouco tempo, ele tenta não deixar o Nagi cair na zona de conforto. Ele tenta forçar o cara a evoluir além do talento. Mas claro, isso não dependia só do Prince. O Nagi nunca teve vontade. Com o Hell a parada é outra. O talento dele é ser versátil. Um jogador que se consegue adaptar a qualquer situação, qualquer posição, copiando com precisão. Mas o Prince sabe que se o Hell não afiar a capacidade com treinos direcionados em melhorar o porte físico, isso só vira talento desperdiçado. O Shigiri é a velocidade pura, mas velocidade sem resistência, sem controle, sem tomada de decisão, é só correr à toa. Então o Prince puxa o cara pra trabalhar tudo isso. Ele sabe que o talento deles é só o início. O resto é lapidação, é esforço, suor, dia após dia, com treino pesado. Tem até um exemplo de talento mínimo que tem nada a ver com o Prince, e ele nem chegou a treinar o talento, ele só descobriu. Mas também o talento dele é meio complicado de se trabalhar, que é o Igagure. O cara conseguiu manter a carreira dele no último segundo porque descobriu o talento de cavar falta. E no final da Liga Neo Egoísta recebeu uma proposta de um time por isso. Mesmo sendo um talento mínimo, foi o que salvou ele. E agora trazendo isso pra vida real. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que você é bom em algo e simplesmente ignorou? Quantas vezes você mesmo se pegou dizendo, mas isso aí qualquer um faz, quando na real não é qualquer um que faz. A gente desvaloriza o que tem porque vive com isso o dia todo. Parece normal, parece básico, mas pros outros pode ser um talento raro. Talvez você tenha facilidade de falar em público ou de entender as pessoas, ou de aprender rápido. Só que como você faz isso no automático, você acha que é algo normal. E não é. O que eu quero que você entenda com esse vídeo é que você precisa parar de olhar o que te falta e começar a olhar o que você já tem. Antes de ficar se cobrando por não ser bom o bastante, tenta descobrir o que você já faz de melhor. Todo mundo tem alguma coisa. E outra, reconhecer seu talento não é arrogância, é autoconhecimento. Saber onde você é bom é o primeiro passo para você ter uma direção clara, para focar o seu esforço. Porque lembra, talento sem esforço é algo inútil, mas esforço sem direção também é. E por isso que descobrir seu talento é tão importante. Não adianta correr 1000 km por dia se você tá correndo na direção errada. E para fechar esse capítulo eu queria fazer uma coisa diferente, te lançar um desafio. Hoje ainda para uns 10 minutos, fica longe do celular e pensa no que realmente eu sou bom. Qual foi a última coisa que alguém me elogiou? O que eu faço com facilidade que os outros têm dificuldade? Pensa, anota, mesmo que seja só uma coisinha pequena, porque é de uma pequena fagulha que se começa um incêndio. Talento sem consciência sempre acaba morrendo. A morte de um gênio é algo muito comum. Afinal, da mesma forma que existe gente com pouco talento que se esforça e é disciplinada, existe gente com muito talento que acha que não precisa de foco. Acha que a vida só vai se resumir no quão bom ela nasceu, que as coisas nunca vão precisar de esforço, ou vai surgir uma adversidade na vida por falta de preparação. Afinal, você já nasceu bom e se julga o suficiente. Só que o mundo real não perdoa esse tipo de mentalidade. Não adianta ter nascido com um dom se você trata esse dom como se fosse uma garantia para sempre. O talento que não é treinado apodrece e te ilude. A ilusão do talento é uma armadilha perigosa. O cara talentoso demais desde cedo acostuma a ganhar, acostuma a não ser desafiado. Tudo sempre veio rápido, sem esforço, sem dor. Só que o problema é que isso cria a falsa sensação de superioridade. A pessoa começa a achar que sempre vai ser assim. Aí um dia aparece alguém que não é talentoso, mas treinou muito mais, se dedicou no limite. E adivinha o que acontece? O talentoso perde. E não só perde, ele desaba. Porque o ego dele nunca foi preparado para derrota. Nunca foi preparado para falhar. Nunca teve que aprender a levantar depois de cair. O grande homem não é aquele que possui apenas talento, mas o que sabe transformar esse talento em ação, por meio do trabalho incansável e doloroso. Por isso o Prince é tão rígido com os jogadores. Por isso ele cobra tanto.
Ele sabe que talento sem rotina, sem disciplina, sem sacrifício, vai morrer na primeira dificuldade. O corpo precisa acompanhar a mente, e a mentalidade precisa acompanhar o talento. É por isso que ele cria treinos pesados específicos personalizados para cada um. Ele obriga os caras a se reinventar, a expandirem suas próprias capacidades. Ele transforma o talento em uma arma real de combate, e não só em um enfeite bonito. E isso vale pra vida também. Quantas vezes você já viu alguém que era o mais inteligente da sala e que hoje em dia não faz nada da vida? Ou aquele cara que jogava muita bola na escola, mas nunca saiu da várzea porque achava que só o talento ia bastar. É muito fácil ser promissor aos 15 anos. Difícil é continuar promissor aos 25, aos 30, quando a vida começa a cobrar resultados de verdade. O mundo não paga por potencial. O mundo paga por execução. O futuro não tem espaço para gênios preguiçosos. Tanto que em certos momentos a gente vê o Prince escolhendo o Hell ao invés do Nagi. Mesmo com o Nagi tendo muito mais talento. Porque no final quem queria de verdade era o Hell. Talento não é um passe livre para viver de boa. Pelo contrário, quanto maior o seu talento, maior sua obrigação de trabalhar por ele. O gênio é aquele que tem capacidade infinita de se dedicar com esforço e persistência a um mesmo objetivo. Enquanto muitos desistem, o gênio trabalha. A queda de quem tem muito talento é muito mais feia, porque a expectativa que o mundo criou em cima de você é muito maior. E quando você não entrega, a frustração é dobrada. E sabe qual é o pior? Quando o talento morre, na maioria das vezes não tem volta. Pode reparar, os maiores arrependimentos que você ouve das pessoas mais velhas sempre tem uma frase no meio: se eu tivesse sua idade, eu faria tudo diferente. Eu poderia estar em outro lugar. E, cara, não seja essa pessoa. Aproveite tudo que você tem. Você tem talento, então trabalhe nele. E se ele for mínimo, trabalhe mais ainda. Porque, no fim das contas, o mundo sempre vai respeitar um cara que ralou muito pra chegar onde tá, do que o gênio que desistiu no meio do caminho. É como o próprio Prince passa: corpo, mente e treino. É assim que você transforma o talento em resultado.